28, então, Atos 28, diz assim o texto sagrado. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Vejam, irmãos, nesse primeiro trecho aqui do capítulo 28, nós já percebemos, umas situações interessantes. Por exemplo, Paulo era preso, estava viajando como preso para Roma e chegou numa ilha chamada Malta. Foram bem recebidos. Essa receptividade boa que eles receberam é porque a ilha de Malta pertencia ao Império Romano. E quando eles viram os soldados romanos e tudo mais, eles então já receberam bem aquelas pessoas ali. E Paulo então estava ali, todo mundo com frio, chuva bastante caindo, tinham acabado de sair do naufrágio, os irmãos lembram, no capítulo anterior, o barco naufragou, mas Paulo já tinha garantido a todos que ninguém ia morrer. Eram 276 pessoas que estavam ali. Depois do naufrágio, todas elas foram salvas, porque Paulo, da parte do Senhor, recebeu esta orientação de que, de fato, ninguém ia morrer, e eles foram todos parar na ilha de Malta. Chegando lá, aqueles que moravam lá, os bárbaros, chamados bárbaros aqui, ou os ilhéus, moradores da ilha, eram os ilhéus. E eles estavam lá, receberam bem, quando, de repente, Paulo acendeu uma fogueira para recepcionar as pessoas. Aí Paulo foi ajudar a colocar mais lenha na fogueira, para que o fogo continuasse. Recebeu uma picada de cobra, de víbora. Jogou a víbora no fogo. E aí vem a superstição, daquelas pessoas. Eles tinham uma superstição. Olha, se alguém é picado por cobra, essa pessoa é um assassino. Isso foi o que eles disseram, E falaram com toda certeza: olha, certamente este homem é assassino. Porque eles imaginavam, como é que pode alguém que foi salvo do mar, não morreu afogado, chega em terra firme e, de repente, recebe uma picada de cobra? Então, na mentalidade daqueles homens bárbaros, alguém ser picado por cobra indicava que essa pessoa era assassina, tinha cometido um mal a alguém. Mas aí o que acontece na sequência? Nada acontece de mal com Paulo. Eles ficam aguardando, todo mundo fica aguardando. Vamos esperar. Daqui a pouco ele vai começar a inchar e vai morrer. Porque é o que se esperava quando alguém é picado por uma cobra venenosa. E o que é que acontece? Nada com Paulo. Nada acontece. Aí eles já mudam o parecer. Falaram que certeza que Paulo era um assassino, porque foi mordido por cobra. Quando não aconteceu nada com Paulo, o que é que acontece? Então ele é um deus agora. Olha, de assassino para um deus. No instante. Percebe como é frágil, essas argumentações dos homens incrédulos e ímpios? Eles mudam de uma hora para a outra. Não tem uma convicção de nada. Falam como se tivesse, mas não tem. E aqui está a comprovação disso. Mas Paulo, sim, tinha algo a dizer ali. Paulo, sim, vai mostrar o que é o poder verdadeiramente, quem o livrou de ser morto, quem é que estava o conduzindo e o protegendo em todo o tempo. Seguindo o texto. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente a um homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu
e hospedou benignamente por 3 dias. Então foram bem recebidos, e aqui já vamos percebendo, né? Nada disso aqui é por acaso. Tudo isso, pode ter certeza, é providência de Deus. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre o pai de Públio. Olha só, Paulo foi visitá-lo e orando, impôs-lhe as mãos e o curou. Percebam, é recepcionado, é dito que era um assassino, depois se diz que é um deus, também nem uma coisa nem outra, né? Paulo não é deus coisa nenhuma, por aqueles bárbaros. Na sequência, ele é recepcionado em um sítio, está ali, tem alguém doente, Paulo vai lá e ora pelaquela pessoa e Deus o cura. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias e, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. O que foi que aconteceu aqui? Deus, utilizando-se da pessoa de Paulo, curou aquelas pessoas enfermas daquela ilha, e a consequência disso foi o quê? Abriu-se o coração generoso do povo e eles começaram a suprir com tudo aquilo que era necessário para seguirem a viagem. Então, veja, o Senhor Deus usou os meios ali para Paulo ficar surpreso e toda a sua equipe, todos os irmãos que estavam com ele e todos os presos ali demais, para que pudessem ser supridos. Ou seja, os servos do Senhor estão sendo acompanhados por ele em todo o tempo. O servo de Deus, como nós estamos vendo aqui, está sempre sendo protegido pelo Senhor, sustentado pelo Senhor, mesmo em uma situação adversa como essa aqui. Naufrágio, mordida de cobra, mas Paulo em nenhum momento ficou desesperado. A cobra mordeu, ele simplesmente jogou a cobra assim, a cobra caiu no fogo, se queimou por lá. E Paulo em nenhum momento alterou a sua condição. Aí vai sendo hospedado no sítio, tem alguém doente, Paulo vai fazer o quê? Orar, como nós também fazemos. Orou a Deus, impôs as mãos ali, pediu ao Senhor que curasse aquele enfermo, Deus curou. Aí todo mundo fica sabendo, olha, fulano foi curado. Uma doença muito comum, né? Disenteria, enfermo de disenteria. Estava com alguma infecção intestinal, aquele homem, e foi curado ali pela oração de Paulo. E tantos outros também foram curados de outras enfermidades que estavam lá doentes e Paulo orou por eles. Consequentemente, a resposta do povo é muitas honrarias. E tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo do que era necessário. Receberam honrarias, presentes e também o necessário para seguir a viagem. Aí continua a viagem. Ao cabo de 3 meses, viajando de navio, embarcamos num navio alexandrino, ou seja, um barco do Egito, de Alexandria, que invernava na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Vendo-as Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Paulo sentiu-se mais animado ainda, quando ele viu irmãos, a igreja ali representada naquele lugar. Onde ele chegava, ele ficou animado. Olha, Deus está conosco, pude ver os irmãos, falar do evangelho para eles. E aí, então, Paulo chega em Roma. Uma vez em Roma, aí foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Então, Paulo ficou preso em uma prisão domiciliar. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus. E quando se reuniram, lhes disse: varões e irmãos,
nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me, sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar a minha nação. Foi por isto que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela, agora, esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Paulo agora chega, irmãos, naquele cumprimento da sua missão. O que é que Paulo fez? Por que tudo isso aconteceu com ele? Porque ele teve que chegar ali. Ele diz, é por causa da esperança de Israel. E quem é a esperança de Israel? Cristo, o Messias. É por causa dele que ele está ali, que ele está preso em cadeias. Não é porque ele fez nada de errado, não é porque ele deixou, como ele disse mesmo, eu não fui contra nenhum do povo, nem mesmo aos costumes paternos, aos pais, nem nada disso. O que aconteceu foi por conta da esperança de Israel. Então, lhes disseram, nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que vos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Então, vejam, não tiveram eles a disfarçatez de mandar nenhuma carta de denúncia contra Paulo, porque não tinha. Ficou lá para trás. Mas a gente sabe que Paulo estava chegando até lá e apelou para César, porque ele havia recebido do Senhor a incumbência, a missão de ir até Roma. Para fazer o que ali? Pregar o Evangelho. E é o que ele vai fazer agora. Paulo vai e prega em Roma. Vejam. Fechando o versículo 22, ele diz, contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque, na verdade, é corrente a respeito desta seita, que por toda parte ela é impugnada. Então, a seita que ele está falando é o nome que ele está dando ao caminho, né, chamada a seita do caminho, que era exatamente a pregação do Evangelho de Cristo, do cristianismo. E aí ele diz agora, vamos lá ver o que Paulo pregou. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. E então, desde a manhã até a tarde, olha, uma manhã e uma tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. O que Paulo fez, irmãos? Expôs o Evangelho, expôs a palavra, expôs a Cristo Jesus. Esse era o cumprimento da missão, simplesmente esta missão, pregar a Cristo às pessoas. Porque o que é que aquelas pessoas necessitavam? De salvação. Aquelas pessoas eram incrédulas, eram idólatras, eram ímpias, eram religiosas, viviam a religiosidade tradicional, mas sem vida. E o que é que eles precisavam? Do Evangelho. Eles precisavam da boa nova de salvação, como tantas outras pessoas estão precisando ainda hoje, dessas boas novas. Então, entenda, se esta foi a missão de Paulo ali, e o livro de Atos dos Apóstolos vem nos ensinando que, se essa for a missão dos apóstolos dada por Jesus, a missão da igreja hoje é continuar essa missão, continuar pregando o Evangelho, tão somente expor a Jesus, falar de Cristo, exortar o povo a que, ao crer em Jesus, você estará salvo, mas também, ao crer em Jesus e estando salvo, você agora vai buscar servir a Ele, vai buscar uma vida de santidade, vai buscar uma vida de compromisso com a sua igreja, porque hoje em dia tem sido diluído isso, as pessoas não têm dado sentido a valor a isso. Muitas pessoas têm dito, eu sou crente, não, eu sou crente, eu creio em Deus, mas não preciso de igreja.
Não, eu sou crente, mas veja bem, eu tenho uma vida assim assado. Mas o princípio bíblico continua o mesmo. Jesus é quem salva, e quando Ele salva, Ele atrai para si o seu povo e diz: agora vocês são o meu corpo, que é a igreja do Senhor Jesus. Então não se pode ter alguém que diz que é de Jesus fora do seu corpo, que é a igreja. É necessário estar na igreja, é necessário estar junto. Porque, veja o que aconteceu com Paulo, ele na viagem encontrou irmãos, e o que ele disse? Ficou animado quando viu os irmãos, e é exatamente assim. A igreja unida e reunida vai se fortalecendo, se animando. Como é bom a gente ver os irmãos, rever os irmãos, semana após semana, dia após dia. Essa interação vai nos fortalecendo. Por quê? Porque é importante que seja assim. Paulo tinha os seus olhos brilhavam quando ele disse: eu tenho que chegar em Roma para fazer o quê? Expor a Jesus. Eu estou aqui por causa da esperança de Israel. E essa é a nossa missão mesmo. Se fomos alcançados por essa mesma graça, esse mesmo evangelho que Paulo pregou lá, foi o mesmo evangelho que um dia você ouviu e creu, e agora você está fazendo parte da igreja do Senhor Jesus. Mas não é para você agora guardar isso debaixo do braço e pronto, vou ficar para mim e acabou. Não, é justamente você é feito uma testemunha viva. Cada um de nós aqui somos agora uma testemunha viva da graça de Deus em nossas vidas. Por isso vivemos agora diferente. Por isso agora somos a luz para o mundo. Nós somos a luz para o mundo. Nós, a igreja do Senhor Jesus. Porque o mundo vem das trevas, o mundo é mau, o mundo é tanta violência, maldade, malícia, de todo jeito. Mas a igreja está aqui para ser a luz. A igreja está aqui para proclamar as virtudes do reino do seu amor. A igreja está aqui para testemunhar daquilo que o Senhor Jesus fez por ela. Então a mensagem está conosco, temos que pregá-la. Paulo não se esvadiu da sua missão, ele foi com todo o perigo, com toda a situação adversa, com tanta gente sendo oposição a ele, ele foi, enfrentou a tudo e a todos. Por quê? Porque Paulo era um super-homem? Não. É porque Paulo confiava no Deus que ele tinha. Ele confiava e sabia que o Deus que estava com ele iria conduzi-lo até lá. Mas será que o povo, ao ouvir essa exposição de Paulo, todo mundo creu? Será que todo mundo foi salvo ali? Vejamos. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos. Irmãos, a situação é a mesma. Continua sendo assim mesmo, hoje. A gente vai sair e pregar o evangelho. Pode ter certeza. Alguns vão ficar persuadidos, alguns vão dizer, é verdade, é isso aí mesmo. Outros vão continuar incrédulos. Vão correr logo para aquela questão do rótulo. Não, eu já tenho minha religião. Não, eu já tenho minha tradição religiosa, eu não quero saber de outra, né? E ainda temos que enfrentar as verdadeiras seitas que há por aí afora. Essa semana mesmo recebi um encartezinho em casa de uma seita dizendo assim: olha, vamos celebrar a morte de Jesus? A seita. Aí eu estava de saída, recebi um convite para o senhor, obrigado pelo convite. Quando eu abri o convite, coisa vazia, você percebe, né? Bota lá a figura de um homem para dizer que é Jesus, nem crê em Jesus, esse pessoal que estava dizendo que vão celebrar a morte de Jesus. E por que celebrar a morte? Porque para eles Jesus morreu mesmo e acabou. Eles não creem na ressurreição do Cristo. Eles não creem no Cristo que está vivo. Eles não creem. Mas está aí, para enganar, né, os incautos, as pessoas. Olha, vamos falar de Jesus, vai lá. Aí não tem lá a mensagem, né, um discurso bíblico. Vai ter um discurso bíblico. É a seita, infiltrando assim, ó, trabalhando com todo o ímpeto.
os grupos aí, pessoas, um monte de gente, tá assim para baixo, aqui em Aracaju, vi também, fazendo essa propaganda, que não creem em Jesus, mas estão dizendo que vão celebrar a morte de Jesus. Mas nós temos o Evangelho, a boa nova de salvação. Nós não celebramos um Cristo morto, não, nós celebramos um Cristo vivo. Jesus, sim, morreu, mas ressuscitou. E está vivo à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir para julgar vivos e mortos. Esse Jesus que nós cremos, esse Jesus que nós pregamos. Mas temos também essa certeza que quando pregamos a Cristo, muitos podem serem persuadidos, mas outros continuarão incrédulos. E aí, havendo discordância, diz o texto, entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras. Paulo disse essas palavras, quando percebeu, né? Uma parte da audiência rejeitou, outra parte, né, recebeu. Aí Paulo disse assim: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías. Olha como Paulo foi, quando disse: vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Está vendo, irmãos? Profeta Isaías, que nós já vimos esse texto lá, Isaías 6, de 9 a 10, já falou dessa situação que Paulo agora presencia. Paulo, de maneira muito sábia, observa aquela reação daquelas pessoas que rejeitam o Evangelho, que continuam incrédulas. E aí Paulo atesta, olha, bem falou o Espírito Santo, que vocês iam ouvir e não iam aceitar, que os seus olhos iam se fechar. Entendem, irmãos, que essa situação ainda é presente, ainda hoje. Então não fiquem frustrados quando você falar do Evangelho para alguém e essa pessoa rejeitar. Não. Fiquem tranquilos. Fiquem felizes porque você falou de Cristo. Fiquem felizes porque você pregou a Jesus. Isso sim deve ser a nossa alegria. Compartilhou de Cristo para as pessoas. Porque não é frustrante, não é frustração nenhuma quando você prega e as pessoas não aceitam, porque está escrito que muitos vão fazer isso. E por que vão fazer? Porque o seu coração está endurecido. E aí onde entra uma doutrina fundamental, que muita gente não gosta, mas é a realidade. Crerão todos aqueles que estão destinados para a vida eterna. Quem não estiver destinado vai continuar assim, endurecido. Viu que o texto disse quando Paulo pregou? Continuaram incrédulos, já estavam e continuaram incrédulos. Não mudou nada a situação deles, de modo que não há injustiça nenhuma da parte de Deus. Quando o Senhor Deus elegeu o seu povo, escolheu o seu povo antes da fundação do mundo. E aí qual é a missão de pregar o Evangelho? E por quê? Onde vai se cumprir essa missão? Na salvação dos eleitos do Senhor. Daqueles que, ao ouvirem a pregação do Evangelho e receberem a graça do Espírito Santo de Deus em sua vida, crê e se converte a Cristo. E aí vem, se arrepende dos seus pecados, busca uma igreja para servir ao Senhor, vem congregar com os irmãos, porque creu e foi salvo. Eu não posso contar com quem não creu, porque quem não creu continuará naquela condição que já está, incrédulo. O juízo de Deus já está posto aos que creem e aos que não creem.
E nós já sabemos que os que não creem é a maioria. Eu não estou dizendo isso para desencorajá-lo ou dizer assim, então vamos se conformar, que é isso mesmo, né? Vamos deixar a igreja assim mesmo. Não, vamos pregar o Evangelho, vamos alcançar vidas e mais vidas para Cristo, mas sem jamais cair no erro de achar que a gente vai trazer na força do braço as pessoas, e que tem que forçar, e que tem que exigir, e as pessoas têm que vir. Não, quem vai trazer é o Senhor mesmo. Jesus disse, quem vir a mim eu não vou desprezar. E quem é que vai a Jesus? Quem Deus operar pelo seu Espírito no coração deles. Mas quando isso vai acontecer? Quando nós formos lá pregar o Evangelho para eles. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E quando aconteceu a missão de Jesus aqui no mundo? Todo mundo já sabe. Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas ele diz, na sequência desse texto, lá de João 3, ele diz assim, quem nele crê não é julgado, mas o que não crê já está julgado. Então, partindo de quem não crê, já está resolvida a vida dele. Não creu, já está julgado. Porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. E ele diz claramente que o julgamento já está dado. Olha, o julgamento é este. A luz veio ao mundo. Quem é a luz? Jesus. E os homens fizeram o quê? Amaram mais as trevas do que a luz. E por que os homens fizeram isso? Porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal, ele aborrece a luz. É o do coração duro, é o incrédulo. Ele pratica o mal, ele aborrece a luz, ele não gosta disso. Falar de Jesus para ele, falar do Evangelho, ele não gosta. Ele nem se chega para a luz. E por que ele não se chega para a luz? A fim de que não serem arguídas as suas obras. Então, estes que Isaías falou, que o evangelista João citou, são os que vivem nas trevas, o coração duro, esses que mantiveram-se incrédulos. Mas nós não temos que parar da missão, de fazer a missão de pregar o Evangelho por conta disso. Não. Paulo não deixou de pregar. Ele foi, passou por todas essas dificuldades, todas até chegar em Roma, prega o Evangelho, e a resposta que ele tem de uma parte das pessoas é incredulidade. Mas ele não fica calado, não. Ele diz assim, pois, bem falou o Espírito Santo, que vocês iam ouvir e não entender. Vocês viriam e não iam perceber, porque os seus corações estão duros. E por isso que vocês ouviram tardiamente fechar os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Não querem. Naturalmente falando, os homens não querem Jesus. Não querem ser salvos, não querem se converter. Por isso que só pela graça, irmãos. É só pela graça que sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Somente. Está aqui claramente. Paulo presenciou isso. Não é por isso que ele escreveu aos Efésios essa realidade. Ele presenciou isso, que é só pela graça, não tem como o ser humano, por ele mesmo, achar que vai resolver a vida dele, espiritualmente falando, e vai crer. Então, quando alguém que você estiver evangelizando disser assim, não, quando eu quiser, eu vou para a igreja. Quando alguém dizer assim, eu vou melhorar a situação lá da minha vida, que eu vivo uma vida toda errada, para depois ir para a igreja. Essas pessoas acham que elas estão sob o controle da sua vida, mas não estão. Porque só existem duas possibilidades, irmãos. Ou estamos sob o controle de Deus e debaixo da graça de Deus e salvos por Ele e servindo a Ele, ou não estamos em rebeldia contra Deus, não se sujeitando a Ele, e aí vamos estar debaixo do controle do diabo. Satanás tem os dele, os que pertencem a ele. E só tem essas duas possibilidades, porque só existe céu ou inferno. Só existe salvo e perdido.
Não tem meio termo, não tem neutralidade nisso. Não adianta alguém dizer assim, não, eu não sou de religião, mas também eu creio em Deus e estou resolvido a minha vida. Não é bem assim. Se crê em Deus, tem que crer em Jesus. Se crê em Jesus, está salvo. Se está salvo, pertence a Ele, vai fazer parte da sua igreja. Uma coisa leva a outra. Não tem esse negócio de eu ser crente e não pertencer à igreja de Cristo. Como isso? Se a igreja reúne os crentes em Jesus. Então, esse é o ponto-chave. É tão assim que aqueles irmãos que sofrem quando vai para determinado lugar e não tem uma igreja para frequentar, fica vazio. O crente verdadeiro, ele procura uma igreja, ele tem que congregar, é preciso para ele. Ele sente a falta, ele sente a necessidade, porque o crente é assim. Já o descrente não, ou só um que é meramente, aparentemente crente, ele não vai suportar. E a Bíblia fala disso. Existe um grupo chamado, que Jesus denominou de joio, né? O trigo e o joio. O joio é aquele que parece, mas não é. Parece crente, até às vezes conversa de crente, mas não é crente. Parece, mas não é. Mas existem os crentes verdadeiros. Existem os filhos de Deus. Quem são esses? Aqueles que o Deus escolheu antes da fundação do mundo. Nem eu nem você sabe, mas eu só sei de uma coisa: se eu estou aqui hoje, é porque Deus me escolheu para estar. Se vocês estão aqui hoje, salvos em Cristo Jesus, saibam disso, é porque Deus escolheu vocês para estar. E essa convicção que temos nos dá ânimo para continuar a fazer a obra do Senhor, para continuar adiante. Porque veja o que Paulo continua dizendo: tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Os judeus rejeitaram, mas os gentios ouvirão. Ou seja, a salvação foi expandida. E aí, olha, quando ele dita essas palavras, o que aconteceu? Partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Os judeus ficaram perturbados, se contradizendo, contendendo. Por quê? Porque Paulo foi na raiz do problema. Eles se achavam já salvos porque já eram judeus, tradição judaica, o judaísmo, já achavam que estava tudo certo com eles. Jesus demonstrou em várias ocasiões nos evangelhos, e Jesus foi duro com aqueles homens religiosos apenas, e disse a verdade para eles: vocês são sepulcro caiado, fariseus, vocês são raça de víboras, vocês são pessoas que não têm, dizem que conhecem a mim, e rejeitando a mim, mas a Escritura que atesta de mim. Examine as Escrituras, vocês examinam dizendo que já está salvo, porque examina as Escrituras, pois é essa Escritura que testifica a meu respeito. Eles não creram em Jesus. Mas a palavra de Deus é maravilhosa, e ela diz assim, lá em João 1,12, né, que Jesus veio porque era seu, os judeus. Os seus não o receberam, mas aí ele diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Por isso que agora Paulo está dizendo: olha, essa salvação de Deus foi enviada aos gentios. E nós estamos inseridos nesse contexto de sermos os gentios. Nenhum de nós aqui viemos de uma linhagem judaica, né? Mas somos pessoas que, fora da linhagem judaica, mas somos gentios que fomos alcançados pelo Evangelho. E aqui estamos todos nós salvos. Os judeus continuaram lá, aprisionados à sua religião, ao judaísmo, saíram com contenda, grande contenda entre eles, mas o Evangelho continuou se expandindo. A palavra de Deus continuou, e tão assim continuou que aqui estamos nós, alvo dessa graça de Deus. Este mesmo Evangelho que Paulo pregou chegou até nós. Teus irmãos do passado, de mais quase de um século de evangelização aqui na nossa cidade, há mais de 140 anos no nosso estado, o Evangelho chegou por aqui, e estamos nós aqui, pela graça de Deus, fazendo parte dessa igreja que é dele, e agora entendendo
a missão não parou. Paulo cumpriu a dele. Chegou até Roma, pregou o evangelho, percebeu que alguns não receberam, outros receberam, disse, olha, a salvação vai continuar aos gentios. E eles ouviram aquilo, ficaram intrigados. E ali Paulo permaneceu por 2 anos, naquela cidade de Roma, preso na sua própria casa, uma casa que ele mesmo alugara, e ali ele recebia todos os que o procuravam. E o que Paulo fazia durante esse período? Pregando o reino de Deus. Que maravilha! Pregando o reino de Deus. E com toda a intrepidez. Os irmãos sabem o que é isso? Toda a coragem. Sem impedimento algum. Ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Paulo cumpriu a missão. Chegou onde tinha que chegar, enviado pelo Senhor, e cumpriu a sua missão. E não fez outra coisa, não pregou nem a si mesmo, ele pregou a Jesus. Porque Paulo sabia que era isso que ele tinha que fazer. Paulo não ficou se vangloriando de nada, porque ele mesmo disse, quem sou eu, um miserável, o pior dos pecadores? Quem era eu, um perseguidor da igreja? Fui alcançado pelo Senhor Jesus e me tornou ele o apóstolo aos gentios, e Paulo cumpriu a sua missão. Meus irmãos, a missão que temos que cumprir continua valendo. Não podemos nos contentar em, por já estar salvo, nos acomodarmos. Temos que continuar a nossa missão. O que é? Pregando o Senhor Jesus, ensinando a Cristo às pessoas. Bem na simplicidade, no seu linguajar, na sua forma de ser, pregue Jesus, fale de Cristo, viva a sua vida de tal maneira que já sirva como um testemunho vivo daquilo que Cristo fez na sua vida. E assim sendo, nós vamos continuar sendo uma igreja sadia, forte, animada, corajosa em pregar o Evangelho. Os nossos jovens já estão sendo mobilizados. Próximo sábado, evangelizar na Praça do Nunes, levar o Evangelho para as pessoas. Para quê? Para que continuemos a nossa missão, indo, portanto, por todo o mundo, pregando o Evangelho a toda a criatura. Paulo fez isso com maestria. Nós temos um exemplo dele, bíblico, para nós. Que tomemos esse exemplo para nós e jamais deixemos de pregar o Senhor Jesus, o nosso Salvador, que é o Senhor desta igreja, que é o cabeça desta igreja, que é aquele que tem alimentado as nossas almas e que tem nos fortalecido a cada dia. Que nós continuemos então, irmãos, com esse propósito em nossas vidas. E para esse propósito ser alcançado, mantenhamos a nossa vida espiritual sadia também, a nossa devoção. Continuemos, irmãos, a cultivar uma vida espiritual sadia. Em meio a tantas coisas que estão por aí, internet, é cada loucura que se diz por aí, rechaça isso. Se volte para a palavra, para a simplicidade do Evangelho. Lembram dos Gálatas, quando Paulo escreveu? Os Gálatas estavam sendo induzidos pelos judeus a circuncidarem, a voltarem às práticas judaicas. Aí Paulo, meus irmãos, não façam isso. Não deixem, não abandonem o evangelho que vocês receberam para voltar a essas práticas. Ele até disse, eu temo que, assim como a serpente enganou a Eva, vocês também abandonem a simplicidade do evangelho. Então continuem na simplicidade do evangelho. Faça como Paulo está fazendo, pregando o reino de Deus com coragem, com ânimo, sem impedimento algum. A gente está aqui num país livre, numa cidade que você pode pregar o Evangelho. Ninguém impede você de fazer isto. Ao contrário de outros lugares aí, que os irmãos estão sendo perseguidos e mortos, muitos deles, por causa disso, porque eles estão com o coração aquecidos e desejosos de pregar a palavra. E nesses lugares estão sendo impedidos. Mas aqui não há nenhum impedimento, nenhum, para nós pregarmos o Evangelho. Temos todas
as condições favoráveis para que continuemos a nossa missão. A Igreja Presbiteriana Itabaiana, cada membro envolvidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Que Deus assim nos abençoe. Ó Deus, obrigado, Senhor, por este dia que o Senhor fez, pela Tua palavra, e que o Senhor abençoe e edifique a Tua igreja, e que nós, ó Deus, com a consciência de que temos a missão de pregar o Evangelho do Senhor, continuemos a fazê-lo. Que a Tua boa mão continue, ó Deus, conduzindo a Tua igreja, aqui e em toda parte, e que o Teu Evangelho, ó Deus, continue fazendo a obra nos corações dos que necessitam da salvação em Cristo Jesus. Sabemos, ó Deus, que não temos como converter a vida das pessoas, mas o Senhor é quem converte. É o Teu Espírito Santo. Por isso colocamos diante de Ti, Senhor, a vida de todos aqueles que serão alcançados por cada um de nós com a Tua palavra. Que o Senhor lhes dê a salvação, ó Deus, aqueles que nós alcançarmos com este Evangelho. É o que rogamos assim, em nome de Jesus. E desde já agradecemos, Senhor, pela salvação que o Senhor nos concedeu. Alguns há bastante tempo, outros mais recentes, mas todos debaixo da mesma graça, a graça salvadora do Senhor Jesus. E que nós continuemos, ó Deus, uma igreja vibrante, feliz, triunfante, militante, que trabalha para a honra e glória do Senhor, para levar o Evangelho do Senhor, neutralizando, ó Deus, tudo aquilo que porventura queira atrapalhar a vida da Tua igreja. Que não deixemos nos levar pelos pecados da carne, pelas malícias humanas, mas que intentemos, ó Deus, em santificação, em paz e santificação, que seja esse o nosso objetivo aqui, e assim estaremos certamente habilitados a pregar o Evangelho, a testemunhar deste Evangelho bendito e glorioso do Senhor Jesus. É no nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém e amém. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja sobre todos vós e sobre toda a igreja do Senhor Jesus, espalhada na face da terra, hoje e para todo o sempre.